Bom, seguindo então o nosso programa, né, agora a nossa ideia é falar sobre arbitragem, né, especialmente na administração pública. Esse tema eu guardo como uma questão bastante relevante, muito importante, para que nós possamos pensar na melhor qualidade do trabalho, do serviço público. Não sou um expert no assunto, mas sei que, estatisticamente, o que o Estado consegue pela via judicial me parece ser assim, muito abaixo do que ele poderia fazer a partir do diálogo e a partir da arbitragem, que ele possa atuar em face do privado ou mesmo entre os próprios entes públicos. Então, esse tema eu guardo com muita importância, né? E vejo, assim, a evolução que o tema tem ganhado, o espaço que ele tem conseguido ter dentro, né, do poder público, com várias legislações, vários decretos, várias portarias que foram sendo criadas na administração pública, federal, estadual, municipal, e por isso nós já tentamos até trazer esse tema já, mas agora nós conseguimos trazer com ilustres palestrantes, com meu querido amigo Marcelo Golo, que vai abrir para nós esse painel. Então, esse painel, até justamente por no nosso entendimento, ser algo que guarda uma importância muito grande dentro desse cenário de pacificação de conflitos, de melhoria da qualidade da nossa sociedade, nós teremos três expositores. Então, nós teremos o doutor Marcelo Golo Ribeiro, teremos o doutor Paulo Hamilton Siqueira e também o doutor Matheus Martins Santana. Então, desde já agradeço a todos. Nós vamos seguir a ordem que nós criamos aqui para as falas. E aí, a primeira eu vou fazer com o meu querido amigo, doutor Marcelo Golo Ribeiro. Ele é procurador do município de Ribeirão Pires, é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie, com pós-graduação em Direito Tributário pela PUC, Filosofia e em Direito Público Aplicado também tem formação. Então, como eu falei, né, não vou me estender muito nos currículos, porque eu tenho certeza que o que os colegas, o que os meus amigos têm para falar é muito mais relevante do que a gente ficar falando sobre os currículos, que senão, como eu falei, nós vamos comer o nosso tempo aqui com esse tema, e não que isso não seja importante, mas acho que o que o colega tem para falar ainda é mais importante. Então, doutor Marcelo, a palavra é sua, fique à vontade da sua exposição. Muito obrigado de estar participando conosco desse nosso encontro. Eu é que agradeço. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação e uma honra muito grande estar participando desse importante congresso, né? Trazendo temas muito interessantes e muito em voga no momento. Um agradecimento especial ao Unimarb, na pessoa do meu dileto amigo, Dr. José Celso. Eu procurei, na verdade, nessa exposição, como o tema ele é muito amplo, né? Quando a gente fala de arbitragem na administração pública, é um tema bastante amplo, tem muitos vértices aí que precisam ser trabalhados, né? Então, eu procurei fazer, na verdade, uma pequena síntese de uma contemporaneidade da legislação atual, trazendo algumas pitadas, aí, vamos dizer assim, de um posicionamento um pouquinho mais para o lado da administração pública. Tá? Eu vou compartilhar alguns slides. Opa, voltou aqui, peraí. O senhor tinha aberto errado, doutor, aí. Tenho só que conseguir É, fechar aqui. tem que apertar na apresentação. PowerPoint e apresentação. Peraí, deixa eu só. É que o senhor abriu a tela errada. O problema tecnologia aqui. Aí, perfeito, doutor.
Isso, pronto, consegui. Ótimo. Vamos lá. Tecnologia, eu sou meio... Mas vamos lá. O primeiro ponto assim que eu entendo destacar, né, é justamente a partir da lei que veio trazer a arbitragem, a mediação com maior ênfase, né, um marco histórico, a Lei 9307 de 96. E, num primeiro momento, a parte da administração pública ela ficou um pouquinho alijada dessa nova, não nova, porque historicamente tem desde da primeira Constituição brasileira já se tratava de arbitragem, mas ela veio trazer uma regulamentação importante, né? E, obviamente, os debates que são tratados sobre a questão da administração pública, da possibilidade da utilização da arbitragem, sofreram argumentos contrários, né? Principalmente com relação a inconstitucionalidades, mas eu destaco dois aqui, que era a questão da inafastabilidade do Poder Judiciário e a indisponibilidade do interesse público. Essa inafastabilidade da, da possibilidade do acesso, ela praticamente foi sedimentada. O Supremo Tribunal Federal já entendeu da constitucionalidade da arbitragem na administração pública, e, diante disso, a gente precisaria do quê? De uma questão, para a administração pública, de uma questão mais específica nessa parte legislativa, né? Dentro disso, aí que realmente veio para a administração pública, principalmente, a gente fala da administração pública direta nesse caso, que foi a autorização legislativa que veio com a reforma pela Lei 13.129 de 2015. Essa reforma é que veio possibilitar a administração pública se valer da arbitragem. As alterações legislativas que vieram com a Lei 13.129 de 2015, elas basicamente estão ali no artigo 1º e no artigo 2º, com o parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, e o artigo 3º do artigo 2º da Lei 13.129 de 15. Nesse parágrafo 1º, a gente observa que a administração pública foi franqueada a ela a arbitragem para conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, tá? Condicionando que a autoridade ou órgão competente dessa administração seria a pessoa indicada para a convenção dessa arbitragem, para a realização dos acordos e transações. E, por fim, no parágrafo 3º, delimitou, como já é praticamente consensual, que sempre, em razão de matéria de direito e com a aplicação do princípio da publicidade. Nós estamos falando de uma lei que essa reforma veio praticamente há 8 anos atrás, né? E dentro disso, a gente percebe pela legislação, pela movimentação dos entes federativos, né? Uma adaptação e uma regulamentação disso tudo. A grande questão, um dos pontos importantes para a administração pública é a questão discutida ainda, né, sobre interesse público indisponível. Como sabemos, é um conceito jurídico não determinado e, nesse sentido, num primeiro momento, haviam posições de que realmente não pode ser disponível, ou seja, não pode a arbitragem atuar, mas a doutrina ela foi se aperfeiçoando no sentido de que essa indisponibilidade
ela estaria ligada mais à finalidade de se atingir o interesse público e não como a forma como você pode atingir isso. Tá? Essa dificuldade que a gente verifica no dia a dia da administração pública, ela vem muito nessa condição, né? O que a gente poderia trabalhar com a arbitragem diante desses interesses indisponíveis? Bom, na prática, tá? As legislações que eu pude observar, Rio de Janeiro, São Paulo, que já tem estados, né, que já tem essa regulamentação, tentando dar um arcabouço jurídico e legal para você poder atuar com a arbitragem, eles deixaram praticamente o conceito jurídico indeterminado nesse momento. E deixaram para que, no caso concreto, se discuta e se analise se aquela matéria ela pode ser objeto de uma arbitragem ou se ela estaria realmente impedida nessa condição. E aí nós temos algumas teses na prática que você discute, né? O interesse, se for o interesse primário ou secundário, o secundário poderia ser submetido à arbitragem. Se fossem atos de império, força, poder de coerção, poder de polícia, essas coisas não podem ser objeto de uma arbitragem, mas sim a gestão pode ser, a gestão pública pode ser. Direitos transacionáveis são disponíveis, portanto, caberia a arbitragem. Direitos alienáveis ou renunciáveis, ou questões que você não precise necessariamente do judiciário, também poderiam ser objeto de arbitragem na administração pública. A definição passa a ser no caso a caso. Tá? Lógico que sempre com aquele arcabouço jurídico legal que permita ao administrador público ter a segurança de que ele pode aplicar a arbitragem em questões de direito público, né? Bom, mas nesse diapasão aí, quais seriam as vantagens para a administração pública utilizar-se da arbitragem? Eu destaco basicamente 2 pontos, né? O primeiro ponto, que já como foi muito bem colocado aí no primeiro módulo do debate, que é a questão da atuação do judiciário, do assoberbamento de litígios, né? A demora, os custos, as demandas litigiosas, elas travam não só a sociedade privada, como a administração pública como um todo. A administração pública hoje, ela tem uma cultura, ainda tem, ela está diminuindo, tá evoluindo, mas ela ainda tem uma cultura da litigiosidade. Então, a advocacia pública, no primeiro momento, ela é constituída para quê? Para discutir litígios dentro do Poder Judiciário. Então, a gente vem com essa cultura já há muito tempo e que, gradativamente, eu percebo que vem mudando através até dessa evolução, né, que eu procurei demonstrar aí rapidamente, da legislação. Tá? Esse é um primeiro ponto. Né? Um segundo ponto que eu colocaria, que vem realmente a questão de você pensar na atração de investimentos. Né? Atração de investimentos para os municípios, para o Estado, para a própria União, a importância de que você tenha instrumentos ágeis, instrumentos que você possa, dentro de uma consensualidade, você tornar essa situação muito mais fácil, e também para a administração pública. Então, particularmente, eu não tenho dúvida de que os mecanismos alternativos de resolução de conflitos, a utilização da própria arbitragem, elas são não só importantes para o poder público, como necessárias. Tá? Na primeira palestra, o doutor Alexandre Palermo falou que a administração ela quer fazer acordo. Né? Eu enfatizo isso e coloco ainda que
ela precisa fazer os acordos, ela precisa diminuir a litigiosidade dela. Hoje, a administração pública, os entes diretos, são os maiores litigadores. Então, você não vai conseguir uma melhora sem, como bem disse o doutor Alexandre, não adianta apontar os erros do judiciário agora. Eu acho que a questão é quais as soluções. E a administração pública ela tem que estar engajada nisso também. Tá? De uma forma mais específica, a gente percebe que, mesmo após 1900, antes da publicação da Lei 129, 13.129, muitas legislações, principalmente para a administração pública indireta, já vem regulando e já vem adotando e já vem aplicando a questão da arbitragem, né? E isso, obviamente, a partir de 2015, até a mudança da cultura do CPC, ela veio se aumentando, ela veio progredindo, né? Mas, assim, algumas controvérsias, alguns pontos de controvérsia ainda são discutidos dentro da questão da arbitragem na administração pública. Eu destaquei alguns pontos importantes aqui, que é o que você realmente encontra na doutrina, encontra na dificuldade da adequação legislativa, né? Que são a publicidade dos atos administrativos, o conflito com a confidencialidade do sistema arbitral, a escolha da Câmara e dos árbitros e a questão dos custos e despesas por uma questão mais orçamentária. Só pontuando rapidamente aqui, a questão da publicidade e desse conflito, aparente conflito com a confidencialidade, eu não enxergo como um grande obstáculo aqui. A questão é só uma forma de você fazer a adequação disso, né? Muitos regulamentos vão tratar isso, adequando até a lei de acesso à informação e as restrições que lá tem, para que você consiga entrar num equilíbrio entre a questão da publicidade e da confidencialidade. Por outro lado, a escolha da Câmara Arbitral e do árbitro, né? Apesar de você ainda ter discussões sobre a necessidade de uma utilização de um processo licitatório mais complexo, existe a maior parte, né, da doutrina se posiciona na questão da inexigibilidade, tá? Da Câmara Arbitral. Com relação ao árbitro, sequer, pela própria função jurisdicional que o árbitro tem, sequer necessidade haveria de uma dispensa ou de uma contratação direta por inexigibilidade. Essas questões elas vão se ajustando naturalmente, né? Até em razão da fiscalização existente pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Ministério Público. Então, vai se formando uma jurisprudência, vai se formando uma cultura, na verdade, que vai proporcionar justamente essa agilidade, essa eficiência nesses pontos controvertidos. Com relação à questão das custas e despesas, orçamentos, o problema do orçamento na administração pública é sempre um problema muito complexo. Na verdade, ele envolve a questão orçamentária. A gente sabe que existem contingenciamentos regulares, principalmente em finais de mandatos, mas, assim, o que eu percebi é que existem modalidades e formas de que, dentro do próprio orçamento, e aí é preciso que a administração pública trate a arbitragem com seriedade, no sentido de você ter um fundo específico, uma rúbrica específica que vai estruturar a possibilidade de que o poder público possa fazer essa utilização. Com relação aos precatórios, apenas a questão desse conflito entre a sistemática constitucional, né, com base no artigo 100 da Constituição Federal, e a especificidade do procedimento arbitral.
que são situações assim, que às vezes se tornam discutíveis no âmbito da administração pública. Finalizando, até para a gente poder depois discutir talvez mais em debates algumas questões aí com os outros palestrantes, eu entendo que a participação, né, o papel fundamental da advocacia pública na instituição da arbitragem, ele passa a ser assim, não só tecnicamente fundamental, mas assim também no sentido de uma nova cultura. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, nos entes federativos do Estado, a União, que existe uma movimentação das procuradorias com uma especificação, uma especialização de você ter profissionais ali capacitados para adotar a cultura da arbitragem, para, dentro do sistema do direito público, preservar a questão principiológica, as balizas, mas, ao mesmo tempo, você adotar medidas que realmente possam ser eficazes, eficientes, no sentido da redução de litígios e, obviamente, no melhor atendimento das políticas públicas, né? Inclusive, há discussões, né, quanto a essa capacidade de adaptação, no sentido de que a própria administração pública passe a englobar, realmente abraçar realmente as questões, não só da arbitragem, mas como foi colocado, da mediação, da conciliação, porque, na minha opinião, é um movimento sem volta, é um movimento que vai realmente flexibilizar aquele direito administrativo, né, que a gente, no meu caso, aprendi lá na graduação, com aqueles dogmas assim que acabam gradativamente evoluindo, tá? Então, essas as pequenas considerações aí que eu queria deixar, né, como uma prévia, aí, uma introdução, para que a gente possa, os outros dois debatedores, né, o Dr. Paulo, o Dr. Matheus, a gente possa equacionar aí questões talvez mais interessantes, né? Tem a questão da transação tributária, que é uma questão importante também. Então, acho que é isso, doutor Celso. Doutor Marcelo, eu agradeço muito a sua exposição. Trouxe para nós justamente, né? Você foi assim, muito pontual em trazer para nós justamente pontos, né, em que é possível e quais são as dificuldades que se tem para a adoção da arbitragem pelo poder público. Eu também tenho essa mesma percepção, né, de que essa adequação, essa não é uma situação muito simples, muito fácil de ser resolvida, mas, por outro lado, eu entendo que ela é plenamente possível, né? Totalmente possível, mas com respeito, né, aos princípios, com respeito à Constituição, porque se nós faltarmos com isso, na minha opinião, faltamos com tudo. Então, nós precisamos disso. Então, os pontos levantados aqui, né, são excelentes e eu até fico um pouco chateado a gente não ter o tempo suficiente para esse aprofundamento, mas eu vou criar, né, outra oportunidade para a gente voltar a falar. Hoje a gente vamos valer pelo despertar, pelo ponto que por tudo que nós precisamos pensar quando falamos sobre esse tema, né? Que era isso que nós tentamos fazer e queremos que isso vá em frente, né? O nosso propósito é sempre pensar, fazer mediação, fazer arbitragem, ampliar o acesso à justiça e permitir que mais pessoas possam, de alguma forma, não sofrer a injustiça que, como o doutor Palermo trouxe logo no começo, talvez não, é uma cicatriz que se passa a ter, né? Como o Ehring já trazia isso, assim, olha, a injustiça é uma cicatriz na alma e vamos trabalhar para que isso esteja cada vez mais longe de nós. Então, doutor Marcelo, eu agradeço muito a sua exposição, sua participação aqui conosco.
Nós vamos voltar a falar, tá? Mas eu estou, como eu falei, nós estamos com esse propósito de que respeitar o tempo das exposições, então nós voltamos a falar no final das 3 exposições. Pode ser, doutor? Ok, agradeço. Então, dentro da nossa organização agora, o que que nós fazemos? O doutor Marcelo, ele trabalha, ele é procurador do município, então teve um olhar do poder público, e é isso mesmo que nós queremos para as nossas reflexões. Então, agora eu trago o doutor Paulo Hamilton, que justamente ele é do lado privado, ele está do outro lado da relação, e aí vai também, com certeza, trazer aí, com muito brilhantismo, como é que o doutor entende a possibilidade da arbitragem na administração pública. Então, vou também fazer um super breve leitura do currículo do doutor, porque também seria muito grande para falar tudo aqui. Então, o doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, ele é advogado, pós-doutor pela USP, doutor em Direito de Estado pela PUC São Paulo, e ele foi juiz do TRE na gestão de 2008 a 2013, né? Desculpe a simplificação do currículo, doutor, mas é porque eu tenho certeza que o brilho que o senhor vai trazer para nós é maior do que ficar ilustrando aqui sobre a sua formação. Tá bom, professor? Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade conosco, que é sempre muito grandiosa, doutora. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com alegria e júbilo no coração que eu participo desse encontro. Quero agradecer a oportunidade de trocar ideia com colegas tão brilhantes. E toda vez que eu participo desses eventos, né, e que eu sou um dos últimos a falar, eu falo no meio, o doutor Celso já ouviu falar isso, eu me lembro do 7º marido da Sofia Loren, né, que quando casou perguntaram, e aí? Ele falou assim, haja criatividade. Depois dessas brilhantes exposições, né, eu vou retomar alguns temas, mas eu acho que o que precisa ser dito, primeiramente, é uma mudança de paradigma, né, na cultura jurídica brasileira. No final do século passado, sempre se deu muito valor à magistratura e à palavra do juiz, né? A Constituição de 88 ampliou os direitos, trouxe uma maior litigiosidade, né? Mas sempre se buscando a distribuição da justiça pelo Poder Judiciário, como se fosse o único ator, né? O que não ocorre em outros países, né? Por exemplo, na Inglaterra é comum, se há um litígio entre as partes de comum acordo contratam um advogado privado para uma opinião legal, né? Então vão juntos no escritório, olha, a nossa demanda é essa, pretensão, e o advogado, né, dá a opinião legal e às vezes até por equidade, que é uma técnica de julgamento da justiça inglesa. Então, a cultura jurídica brasileira foi alterando. Primeiro, os grandes empresários, as grandes empresas, mesmo antes da lei da arbitragem, entenderam que por contratos complexos, né, e valores consideráveis, e também para garantir o sigilo, elegiam um parecerista. A professora Maria Helena Diniz, professora titular da PUC, por exemplo, ela atuava como parecerista nos contratos do Grupo Pão de Açúcar, né, de forma sigilosa, por exemplo, envolvendo grandes litígios que não saía na imprensa, não era regulamentado, mas nesse aspecto de envolver, né, de resolver o conflito. Então, e aí, com a lei de arbitragem, para os entes privados, isso passou a ter uma maior segurança. Na administração pública, vigora o princípio da legalidade, está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade restrita. E com a lei de improbidade, não ocorreu um fenômeno que eu denominei de a crise da caneta. O administrador público receoso de tomar decisões, porque receio de uma improbidade, não é? E já ouvi de vários administradores públicos, eu sei que o funcionário está certo, eu sei que o contrato é assim, mas deixa aí ao judiciário,
porque o juiz determinando, eu não tenho responsabilidade. Né? Eu ouvi isso de presidente de tribunal, até em relação ao funcionário. Não, o funcionário tem direito, a assessoria do tribunal falando, deixa ele entrar em juízo, que aí com uma sentença judicial eu estou isento. Né? Então, nesse bonde aí, por assim dizer, um grande receio em relação à arbitragem na administração pública, que já, em alguns contextos, era admitida, não é? Eu tenho um caso aí do Supremo Tribunal Federal, julgado em 14 de novembro de 73, em que foram reconhecida a possibilidade de um árbitro definisse o montante de uma indenização devida à União, por exemplo. Mas, como já foi dito aqui, a segurança para a arbitragem na administração pública surgiu do artigo 1º, lá parágrafo 1º, né, que foi introduzida pela Lei 13.129. A administração pública direta e indireta pode utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Não é? Então, essa lei deu maior segurança jurídica à administração pública direta e indireta. Eu sou advogado que atua na área privada, mas também tenho uma atividade que é a assessoria jurídica aos conselhos, as entidades de fiscalização do exercício profissional. Já advoguei para vários conselhos, para vários presidentes, e hoje sou assessor jurídico do Conselho Regional de Psicologia. E já aconselhei, não é, nos pareceres que nós estamos dando, para inserir uma cláusula arbitral, né, porque é muito mais rápido, não é, muito mais adequado, e então o Conselho já está adotando, não é, esse procedimento. O Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, também sedimentou essa possibilidade, como nos recursos especiais 612.439, 606.345, 904.813, não é? Já sedimentando a possibilidade da arbitragem na seara da administração pública. E é importante dizer também que uma tendência foi passar ao privado alguns serviços públicos por meio de mecanismos de concessão, né? E com remissão à lei de arbitragem. Né? Por exemplo, nas parcerias público-privadas, a Lei 11.079 é um exemplo, a Lei 8.987, que trata das concessões públicas, né? A Lei 13.313, a Lei das Estatais, que previu no parágrafo 12 procedimento arbitral. Então, essa arbitragem na administração pública, ela tem evoluído, né, por intermédio da própria legislação, da jurisprudência e talvez de um novo sentido do administrador público. O Conselho da Justiça Federal traz 87 enunciados acerca desse tema. Eu quero destacar alguns, né, que se referem à arbitragem. Primeiro, né, indicado aí pelo Conselho da Justiça Federal é que a não submissão da arbitragem à ação rescisória, não tendo como Poder Judiciário rescindir a decisão tomada pelos árbitros. Então, isso é anunciado, não cabe rescisória lá no Judiciário da arbitragem, isso já está definido pelo Conselho. A celebração de compromisso arbitral, ainda que não haja prévia cláusula compromissória no contrato celebrado pela administração pública. Hipótese em que a arbitragem pode ser viável posteriormente à celebração do ato, o edital ou o contrato. Então, nada impede, que a administração pública e o particular resolvam submeter essa questão à arbitragem, mesmo não havendo previsão no próprio edital ou no contrato. Isso é algo importante, porque, às vezes, no litígio com a administração, às vezes uma questão de engenharia, nós tivemos lá no Conselho uma questão de engenharia que foi resolvida, mas o contratado se convenceu a partir do momento que o Conselho contratou o engenheiro, ele trouxe um laudo. Eu falei, eu concordo com o laudo de vocês, tá ok. Quer dizer, não precisa nem de procedimento. Então, às vezes, é até um convencimento, que a pretensão da parte não é adequada. Outro aspecto que se destaca, a alegação no curso de processo judicial de que existe compromisso arbitral, hipótese em que não há como prosseguir com o processo judicial. A possibilidade também da aplicação das regras internacionais, do comércio de usos e costumes
aplicáveis a áreas técnicas específicas, né, que precisam se adotar padrões internacionais, como, por exemplo, perfuração de poços de petróleo, etc., e a possibilidade de submissão de casos de inadimplemento de obrigações contratuais e reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, cláusulas financeiras em que a administração seja parte. Então, também, isso é possível. Há alguns aspectos especiais no que se refere à arbitragem na administração pública. O primeiro aspecto especial é o próprio artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, isso precisa ser seguido, não é, pelo procedimento arbitral, não é? E talvez o que tenha dado assim, um toque por interpretação constitucional, fora a legislação infraconstitucional, é o princípio da eficiência. Não é? Não basta seguir a legalidade, precisa ser eficiente. Um outro aspecto da administração pública é que sempre se teve a ideia de que há um procurador aqui, que a administração pública precisa recorrer de tudo. Até o final, recorre. Não é? E, por exemplo, nós temos litígio trabalhista no Conselho Regional de Psicologia, em que eu já consegui demonstrar, não é? E por meio de parecer, por meio de decisão administrativa, que se levar o processo até o Tribunal Superior do Trabalho, seria mais custoso e não eficiente. Porque o trabalhador lá, o que ele diz que tem direito, não é? E seria até antieconômico, o processo sairia mais caro do que se pagar. Então, o princípio da eficiência, eu acho que é algo importante para se discutir, para fundamentar a própria arbitragem. Outra questão que foi falada aqui é a publicidade e a transparência, não é? Vigora na administração pública a publicidade, o princípio da publicidade, os atos precisam ser públicos. Então, salvo o melhor juízo, o procedimento arbitral precisa ser público, não é? Precisa estar lá na lei da transparência. O que nos leva, na seara privada, a optar pela arbitragem? Eu advogo para algumas empresas e a grande justificativa, quando eu encaminho uma minuta de contrato, é o sigilo. Não é? Olha, o teu concorrente não precisa saber os litígios que você participa. Não é? Então, você participa de grandes negócios e tira uma certidão na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Comum, não sai nada. Não é? Tá limpo. E questões estratégicas, não é? Tá lá no procedimento arbitral, tem sigilo. Não é? Na administração pública, salvo o melhor juízo, o sigilo só pode ocorrer, né, naqueles casos previstos de intimidade e etc. Não é? Aliás, o dever da transparência ele é ressaltado pelas leis infraconstitucionais. Né? Por exemplo, a Lei das Parcerias Público-Privadas, 1179, traz isso, a Lei das Concessões de Serviços Públicos, né? O artigo 22 da Lei de Concessões é cristalino, é assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação e às próprias concessões. Então, salvo o melhor juízo, qualquer parte pode ter acesso ao procedimento arbitral, não é? Porque é interesse público, né? Além da Lei de Acesso à Informação, não é? Lá os artigos 22, 23, o artigo 5º da Constituição Federal. Então, acho que a publicidade é um pressuposto, não é, do procedimento arbitral. Outra questão, talvez até inovadora, a possibilidade da participação do amicus curiae no procedimento arbitral. Então, se há um procedimento arbitral envolvendo a administração pública, creio eu, não é, que essa figura do amigo da corte pode ser adaptada ao procedimento arbitral. Ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse naquela decisão pode ingressar no procedimento arbitral como terceiro interessado para contribuir com o árbitro, como acontece no Supremo Tribunal Federal. É a ideia de controle social da administração pública, que está previsto no próprio parágrafo 3º do artigo 37, parágrafo 3º do inciso 12 do artigo 37, não é? Que traz as diretrizes da lei da lei de acesso à informação. Então, conforme a jurisprudência do STF e do STJ, as entidades que ingressam no processo, na condição
de amicus curiae possui interesse na lide, sendo admitida apenas com a finalidade de subsidiar o magistrado, com informações úteis ao deslinde das discussões do interesse coletivo. Então, salvo o melhor juízo, no interesse, uma associação de engenharia, por exemplo, poderia ingressar nesse procedimento arbitral para demonstrar, não é, alguns aspectos técnicos de engenharia que poderiam influenciar em futuros processos. Então, isso precisa, talvez, ser adaptado ao procedimento arbitral. Outra questão que eu acho importante na arbitragem no direito público é que a arbitragem, salvo o melhor juízo, pode ser uma arbitragem apenas de direito. Não se admite a arbitragem por equidade. A arbitragem precisa ser de direito por força do princípio da legalidade. Todos nós sabemos que o Poder Judiciário, no mundo, exerce duas espécies de jurisdição. A jurisdição de direito e a jurisdição de equidade. A jurisdição de direito, mais próximo do sistema greco-romano, é aplicar a norma abstrata ao caso concreto. Mas há também a jurisdição por equidade, não é? Que vem do direito anglo-saxão, em que eu consigo adaptar a justiça àquele caso concreto, muito utilizada no direito inglês. E no âmbito do direito privado, por vezes, quando nós vamos instituir uma cláusula arbitral, ou vamos iniciar, olha, nós admitimos a jurisdição por equidade, não é? A analogia, os princípios gerais do direito para a solução desse caso concreto. Salvo o melhor juízo, no direito público, a arbitragem precisa ser de direito. Só se admite, não é, a arbitragem de direito, não sendo possível a arbitragem por equidade. Isso é o que a minha contribuição, né, porque é o que eu pesquei aqui, que eu acho que não foi falado e não foi ventilado. As outras questões já foram abordadas pelos colegas. Então, essa é a minha contribuição aí para a arbitragem na administração pública. Eu acho que é um caminho que veio, não é? O Poder Judiciário hoje está assoberbado, não é? Por várias questões. Primeiro, pela própria Constituição de 88, que ampliou os direitos, não é? O maior cliente da Justiça Federal é a União, então o que puder desonerar é melhor. E também uma grande porcentagem que abarrota o Poder Judiciário são as execuções fiscais, que é algo também que está sendo discutido, não é? Eu tenho até um estudo interessante que agora está se protestando, não é? Está se utilizando do protesto para a cobrança de tributos. Isso tem sido realizado nas entidades de fiscalização do exercício profissional. Por exemplo, o CREA, ele tem protestado as anuidades. O retorno de eficácia é de 20% a 30%. A execução fiscal, a eficácia, isso estudado pelo Poder Judiciário, é 2%. Então, nós temos que deixar o Poder Judiciário para algumas questões, né? Questões de efetividade. Nós temos que buscar outras alternativas, como a mediação, a arbitragem, não é? E até uma mudança de cultura no que se refere à litigiosidade. Agradeço mais uma vez a participação, estou à disposição aí para poder contribuir. Muito obrigado. Doutor Paulo Vitor, eu que agradeço mais uma vez por sua brilhante participação, por trazer para nós aí todos esses pontos de reflexão, né? Todas essas informações importantíssimas para a gente entender como a arbitragem pode ser utilizada pela administração pública, ressaltando aí questões constitucionais, infraconstitucionais, que de alguma forma interferem na utilização do sistema, mas eu vou totalmente de encontro com desde a abertura e também o encerramento da sua fala. Nós precisamos trabalhar essa questão da cultura, da formação, o que nós queremos como justiça para o nosso país, né? O que nós queremos, o que nós entendemos como justiça, para que nós possamos realmente buscar uma harmonia maior, uma possibilidade de igualar as pessoas nas suas condições e principalmente nas suas possibilidades. Então,
vou fazer a mesma coisa, vou reservar, vou guardar o doutor também para os debates finais. Agradeço muito aos expositores todos que têm respeitado aí o seu tempo para que a gente tenha o tempo final para o debate, tá? Então, nós estamos totalmente dentro do enquadrado do que a gente está esperando, então agradeço também por isso, tá? Então, agora, eu gostaria de abrir, então, a palavra para o doutor Matheus Martins Santana. Ele é secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Mauá. Também é advogado, especializado em Direito e Processo Tributário e também mestre em Direito da Saúde. Gostaria, então, de abrir a palavra para o doutor, agradecer muito a sua participação aqui nesse nosso evento, porque o nosso propósito nesse tema em especial é ter um olhar diferente para as situações. Então, como secretário, como membro do executivo, o doutor, tenho certeza que vai também ter um olhar que vai ampliar ainda mais o que se precisa saber sobre a utilização da arbitragem nas questões ligadas à administração pública. Então, agradeço a sua participação, doutor, e a palavra é sua, fique à vontade. Doutor, primeiramente agradeço o convite, né? Parabenizo pelo evento, né? Saúdo a Unimarb, também a todos os palestrantes de hoje, ao doutor Paulo Almito, que fez realmente uma brilhante, né, palestra agora, um conteúdo bastante relevante. Ao doutor Marcelo Golo, aqui da minha vizinha Ribeirão Pires, viu, meu doutor Marcelo? Eu sou, inclusive, de Ribeirão Pires, sou nascido em Ribeirão Pires, morei aí a minha infância em Ribeirão. E até foi falado agora sobre cultura. O Dr. Paulo Milton falou sobre a questão da cultura, da utilização da arbitragem, né, dentro da administração pública. Mas para a gente poder entender a cultura, nós precisamos entender a história. Até preparei, doutor José, um slide para a gente poder falar sobre a história e poder compreender é, justamente essa questão da arbitragem na administração pública, principalmente sob o ponto de vista do administrador público, né? Então, até preparei aqui, ó, acho que deu agora para os senhores visualizarem. Tá perfeito, doutor. Ah, vamos lá. Até para aproveitar o tempo, né, eu vou até dispensar minha apresentação aqui e vamos direto aqui à evolução histórica. A evolução histórica da arbitragem dentro da administração pública, ela começa lá no período imperial, né? Ela começa justamente na nossa monarquia. É, Há uma parte da doutrina que entende, por exemplo, que a utilização, né, ou o primeiro dispositivo que versa sobre a arbitragem dentro da administração pública foi lá no Código de Contabilidade da União, que para muitos, inclusive, também é o primeiro ordenamento jurídico referente a licitações e contratos em nosso país. E eu discordo disso porque também no período imperial, lá em 1862, já havia disposição de licitações e contratos, mas o que se há naquele período, né, a grande controvérsia é: o Brasil não era uma república, o Brasil era uma monarquia escravocrata, portanto, sem instituições sólidas, ainda com poder moderador e toda aquela constituição naquele formato. Qual é a minha oposição a esse pensamento, por exemplo? É porque justamente nesse período de república, nós comemoramos inclusive o feriado da proclamação da República nesse mês de novembro, não se mudou a estrutura política e econômica do país, né? Houve uma ruptura. Houve, na verdade, uma manutenção da estrutura econômica e uma mudança de governo, né? Sai o império, sai a monarquia e entra ali os republicanos com um golpe militar. Mas a estrutura jurídica do país, ela permanece quase que a mesma. Então, o decreto 7.959, lá de 1880, ele versa sobre a arbitragem já na administração pública, né? Relacionada, por exemplo, à concessão de ferrovias,
Então vamos pegar ali o momento, né, do país naquela época. Havia-se um investimento inglês, né, com a São Paulo Railway, inclusive aqui na nossa região do Grande ABC, foram construídas aqui linhas férreas com financiamento inglês, né? Então houve até imigração britânica com a construção da Vila de Paranapiacaba, por exemplo, até o doutor Marcelo pode me confirmar isso. E por isso, né, como não se havia, digamos, havia uma desconfiança por parte dos investidores externos sobre o poder judiciário do país, se optou pela arbitragem. Então, veja, lá em 1880, né, havia uma opção por celeridade, por confiança, né, entre dois governos, né, entre a monarquia brasileira e o governo inglês, sobre a utilização da arbitragem. Então, isso durou, né, até mais ou menos na década de 20, já no período da República, quando o Código de Contabilidade da União, que foi, para muitos, o primeiro dispositivo que versa sobre licitações e contratos, decidiu, né, regulamentar a questão, e, na verdade, ele não regulamentou, ele não disse nada sobre arbitragem, portanto, entendiu que, não se falando nada sobre a utilização de arbitragem, não poderia utilizá-la, né? Naquele período. Então, houve um entendimento ali de indisponibilidade do Poder Judiciário sobre essa questão. Depois, nós tivemos aí o Decreto-Lei 1312, né? Que vai regulamentar essa questão sob o ponto de vista, novamente, de recebimento de investimento externo, né? Quando o país passou novamente por um período de receber investimento externo, de rápida industrialização, a arbitragem ela voltou a ser regulamentada, ainda que de forma bastante genérica, mas o artigo 110 do Decreto 1312 permitia, né, a utilização, né, na verdade, o artigo 11 desse decreto dizia que o Tesouro Nacional, contratando diretamente ou por intermédio de agente financeiro, aceitará cláusulas e condições usuais nas operações por organismos financiadores internacionais, sendo válido o compromisso geral antecipado de dirimir por arbitramento todas as dúvidas e controvérsias. Então, novamente, né, se havia ali o entendimento que a arbitragem seria um meio mais confiável, né, ou pelo menos mais célere e eficaz para o investidor externo. Então veja, né, que pressões internacionais sempre colocaram a questão da arbitragem em discussão. E por que isso, né? Por que que nós começamos em 1980, paramos em 1922 e voltamos em 1974, depois paramos de novo aí em 1986? Por, por causa da uma cultura, de uma cultura que não sabe, até hoje, né, tem muita dificuldade de lidar com a questão da arbitragem dentro da administração pública, né? Até hoje existe um desconhecimento, né, da possibilidade de utilização, né, e do quanto isso é eficaz dentro da administração pública. E aí, né, falei de 1986, que é também um regulamento que versa sobre licitações e contratos. 1987, novamente por questões internacionais de financiamento, né, de investimento externo, o decreto-lei número 2.348 possibilitou novamente a utilização da arbitragem, mas sempre de forma genérica, sem uma regulamentação muito específica. E aí vem a nossa lei de licitações, o que eu brinco que a Lei 8.666 é a nossa Walking Dead do sistema jurídico. Ela é um moribundo, ela morre e volta e não morre nunca. Eu espero que aí, dia 31 de dezembro, ela seja finalmente sepultada, né? Mas ela também não versa muito, ela não versa nada, na verdade, sobre essa questão de arbitragem. Então, na verdade, passou-se por uma cultura legislativa de vedar, né, a arbitragem. Ela só vai voltar nos anos, né, 2005, né, porque a lei das concessões, que é de 95, não incluiu a arbitragem como um meio de solução desses conflitos, né? Ela só passou a ter esse dispositivo com a mudança legislativa lá em 2005, que foi pressionada por mudanças que ocorreram em 2004, né? Também sobre esse tema em permissivos setoriais na área de transporte, nas concessões de transporte, nas concessões que envolvem
energia elétrica, tá? E ainda nós tínhamos, até coloquei aqui o artigo 1101 da Lei 5.869, mais conhecido como o antigo CPC. O antigo CPC, ele colocava, ele tinha um dispositivo, né, que é o 1101, que possibilitava, inclusive, a apelação sobre sentença arbitral. Então, houve uma cultura legislativa de desmotivar o administrador público para a utilização da arbitragem, o que se mostrou ao longo dos anos um terrível equívoco. Por que que é um terrível equívoco? Aí né, por parte do administrador público, eu entendo que é um terrível equívoco. A arbitragem, ela é muito mais célere. Até o doutor Paulo Minton mencionou a questão, por exemplo, das execuções fiscais. Eu falo aqui na minha comarca aqui, nós temos 100 mil execuções fiscais, né? É impossível, assim, a eficácia é horrorosa. Eu tenho processos de 2005 físicos aqui, que estão agora fazendo a primeira penhora. Então, é muito lento, né? O Poder Judiciário, ele não prioriza essa questão dos anexos fiscais, né? Ele não prioriza a fazenda pública, né, nesse ponto. E quem é que sofre com isso? É a administração pública, são os municípios, e isso também criou-se uma cultura por meio da própria sociedade, por exemplo, do IPTU ser o última despesa a ser paga em caso de crise, tudo isso afeta a gestão pública de forma geral. Tanto a gestão pública como sendo credora, tanto a gestão pública no aspecto de devedora, né? Ou no aspecto de grandes conflitos, que geralmente são os casos de concessão pública, né? São as PPPs e as concessões, do qual a arbitragem sempre é um mecanismo, né, auxiliar que leva o que? A eficácia. Existem alguns administradores públicos que entendem que gostam de empurrar com a barriga, né? E empurram um problema para frente e esquecem que essa conta uma hora alguém vai pagar. No Brasil, inclusive, nós temos a cultura do precatório, né? A legislação do precatório, que é um regime de pagamento que é quase um calote dado todos os anos aos grandes credores do país, o que gera, inclusive, uma estabilidade jurídica, né? Que é só vocês perceberem que nos últimos anos sempre há emendas constitucionais empurrando os precatórios para frente. Né? Agora, em 2029, pode ter certeza que vai chegar 2029, terá uma emenda constitucional jogando para 2032 e por aí vai. Sendo que conflitos que envolvem precatórios, por exemplo, poderiam ser dirimidos, né? Em questão na própria arbitragem. Levaria a uma economicidade do poder público, levaria a uma eficácia do poder público, né? E muitas vezes isso não é feito por uma questão realmente de cultura, de desconhecimento. Isso é uma verdade que eu verifico em quase, né, totalidade, por exemplo, dos municípios. Eu advoguei, não só na cidade de Mauá, mas em outros municípios aqui, por exemplo, do Grande ABC, e a gente percebe, por exemplo, quando se vai levar a questão da arbitragem, o desconhecimento e a desconfiança. A própria lei de improbidade que foi citada aqui, o administrador público tinha medo, ele tornou-se excessivamente conservador em ser arrojado em determinados dispositivos. E isso decorreu devido a uma cultura legislativa que visou desestimular a utilização da arbitragem. Hoje essa cultura tem mudado. Hoje, né, até para fins de competição em licitações públicas, em regimes de concessão, a arbitragem em alguns editais já tem sido colocada, tem sido inserida, e isso acaba atraindo competidores, e quando se há uma competição, quem ganha é a sociedade. Quando se há uma competição em concessão pública, né, ou no PPP, quem ganha é a sociedade. Porque ela terá ali provavelmente o melhor, né, das empresas, o melhor, aquele que tem o melhor preparo de seus projetos. E em caso de conflito, porque há conflito, ninguém planeja ter conflito, mas o conflito decorre da vida, a nossa vida, ela decorre de conflitos, né? E na administração pública isso não é diferente. Há também a possibilidade de uma composição de uma forma eficaz e mais econômica para ambas as partes. A pandemia tem mostrado isso,
né, praticamente a totalidade dos municípios tem enfrentado, por exemplo, problemas com concessões de transporte público. Por quê? Porque a pandemia, por exemplo, ela gerou, né, um desequilíbrio desses contratos. Há municípios que estão utilizando a arbitragem para poder fazer o quê? Essa composição financeira com as suas concessionárias, enquanto há outros municípios que estão optando por fazer isso por via do judiciário. É só ver a demora de um, a demora do outro, a eficácia e economicidade utilizada por um e a eficácia e economicidade utilizada por outro. E eu ainda vou mais além, né? Na ponta, lá com o cidadão, eu tenho um certo entusiasmo com a arbitragem, ao qual eu até sonho que um dia os tais refis, né, os programas de parcelamento de débito, as transações tributárias utilizadas pelos municípios, pelo Estado, pela União, um dia seja feito, inclusive, por câmaras de arbitragem. Uma vez eu até sugeri essa ideia, por exemplo, no consórcio intermunicipal, do qual falavam que isso é uma ideia muito à frente do seu tempo. Eu não sei se a ideia é muito à frente do seu tempo ou se nós estamos atrasados, né? Aí vai uma crítica minha aos administradores públicos, do qual eu sou um administrador público, de certa forma. Mas, sem sombra de dúvida, a arbitragem ela é um principal meio de celeridade, de eficácia e eficiência. Vamos lembrar que agora existe na nova legislação o princípio da eficácia, né? E da eficiência. Então, nós temos um desdobramento de princípios, né? Um deles na Constituição agora, dois deles positivados numa legislação infraconstitucional, e, portanto, sem sombra de dúvida, a arbitragem será, né? A história provará isso, né? A realidade está batendo na porta dos administradores públicos, principalmente dos municípios, quanto à necessidade e da eficácia da arbitragem. O país errou, em certo ponto, em sua história, mas a história corrigirá, né, esse rumo, esse percurso. É isso que a gente espera, sem ultrapassar o tempo, doutor José Celso Martins. Doutor, fique à vontade. Vou só retirar Está por aqui. concluir isso. Pronto. Ótimo. Doutor, agradeço muito a sua participação, né? Todos também brilhante também em trazer para nós uma série de reflexões, né? Trazer esse contexto histórico, né? Que eu considero sempre muito importante. Eu não sei, doutor, falar sobre um assunto sem trazer uma contextualização histórica, sabe? Para as pessoas entenderem por que que nós chegamos até aqui, né? Por que que estamos parados aqui como o doutor acabou de falar, né? Se nós estamos à frente do nosso tempo ou se nós estamos atrasados com a história, né? Eu acho que realmente essas observações todas muito ricas e trouxeram para nós um brilho interessante para o nosso evento e tenho certeza que todas as pessoas que estão participando aqui, que eu convido agora a colocar suas dúvidas, quem quiser fazer suas perguntas no chat, nós estamos assim muito tranquilos com o tempo, que é muito legal. E também por isso, como falei, agradeço muito a todos vocês, não só por trazer, né, toda essa riqueza de informações, mas também conseguir serem concisos nas suas apresentações. Então, aproveitando o nosso tempo aqui, já que estamos dentro do esperado, eu queria colocar uma pergunta para os colegas que fizeram a última exposição no caso, né, para o doutor Marcelo, doutor Paulo Hamilton e para você também, Matheus. No que se refere ao seguinte, essa questão da eficiência, né? Como é que nós poderíamos fazer essa ligação da forma mais precisa possível no que se refere à ineficiência que se tem com os procedimentos judiciais para a solução das questões da administração pública, em especial as tributárias, que, como o doutor Paulo Hamilton colocou, um resultado de 2% me parece beirar o absurdo, né? Me parece que seria quase que uma falência, né? Da expectativa de recebimento, né, de receita pública, se falar que você obtém um resultado de 2%, né? E aí a arbitragem e também a transação tributária, né? Como é que ela poderia entrar nesse contexto
para que nós, de fato, víssemos a utilização do sistema e a eficiência da máquina pública nesse contexto. Então, gostaria de colocar a pergunta para os três. Quem gostaria de falar primeiro? Não sei. Marcelo? Por favor, Marcelo. Chama a atenção, né? Quando você coloca a questão da execução fiscal, seja no âmbito dos municípios, no âmbito do Estado, no âmbito da União. Vou dar meu ponto de vista. Essa questão da eficiência, ela passa, num primeiro momento, pelo desaparelhamento da própria administração pública, de ter métodos e tecnologia suficiente para você ter um sistema de cobrança executivo mais eficiente e eficaz de resultado, tá? Porque, na verdade, no âmbito municipal, por exemplo, o que você tem? Como o doutor Matheus colocou, você tem lá o IPTU, que a pessoa deixa de pagar, você passa para uma cobrança administrativa que, num primeiro momento, é uma notificação, uma cartinha. Para quem tem tecnologia suficiente, se já se faz isso por WhatsApp, por Messenger, que a pessoa está atrasada, tal, e persiste e vai ser escrito em dívida ativa, vai ser executado e vira uma avalanche de processos. Paralelo a isso, cria-se uma cultura da inadimplência, os refises, né? O que acontece? Ele acaba estimulando a inadimplência, porque você tem no poder público, nas diversas administrações, a cada 2 anos, a cada mudança de mandato, você tem um refis. A pessoa vai lá, faz o refis e deixa de pagar aquilo que é ordinário ali, o que é na sequência. Então, você tem a peculiaridade da execução fiscal, e aí eu chego na questão da transação tributária, que é uma questão muito discutida também. Hoje, houve uma evolução legislativa nesse sentido também, principalmente encabeçada, como sempre, pela Procuradoria da Fazenda Federal, mas você tem a transação como forma de extinção do crédito tributário desde 1966 no Código Tributário Nacional. E você não tem os entes públicos colocando uma lei de transação tributária justamente em razão dos princípios basilares do direito público, princípio da legalidade. Tributo é bem público indisponível, então você não pode mexer, tá? Então, você cobra ou não cobra. Se não cobrar, responsabiliza-se, né? A transação tributária, ela viria, no meu ponto de vista, de bom grado, porque você tem, além desses problemas de inadimplência corriqueiros, você tem questões tributárias complexas que são levadas ao judiciário, às vezes por interesse do próprio contribuinte, em postergar aquele pagamento, né? E que você poderia ter uma celeridade muito grande trabalhando com a arbitragem. Então, você, além de desafogar um pouco o sistema judiciário, você tem uma celeridade naquilo ali. Então, assim, o problema da execução fiscal, ele passa por uma série de questões aí. Não só a questão de litigamento técnico aí, que você é obrigado a cobrar, que você tem daquela forma, mas também do desaparelhamento, da falta de prioridade das administrações nesse sentido, né? Que se junta a essa questão cultural que os debatedores colocaram também. Existe essa cultura de que tudo vai para o judiciário, eu prefiro que o judiciário dê a última palavra, eu não confio numa palavra de uma arbitragem, e assim por diante. Então, acho que é toda uma evolução e que já vem, como eu coloquei na minha primeira parte, ela vem mudando. Está se criando realmente uma preocupação já tardia, no meu ponto de vista, com essa questão do assoberbamento do judiciário, porque, como foi dito no primeiro módulo, né, justiça que tarda não é justiça.
Apenas algumas considerações aí sobre esse ponto. Muito obrigado, doutor. Eu vou, então, eu gostaria de também, tem mais uma questão, também tudo eu estou levantando com base na exposição que vocês fizeram, mas o que que eu considero que eu gostaria de ouvir algum de vocês aí sobre isso? A questão da escolha da Câmara, né? De como essa Câmara vai ser apta, né, a responder a um procedimento no qual a administração pública esteja inserida. Nós temos, não sei se, né, até que ponto os senhores já estão acompanhando, mas nós já temos muitas regulamentações, né? Temos várias, regulamentação estaduais, regulamentações municipais, regulamentações da União Federal, da Procuradoria-Geral da União, enfim, já existe aí uma série de regulamentações para a utilização do sistema, e uma parece mais, assim, com todo respeito, mais fora do ponto do que outras, assim. Então, haveria possibilidade de se buscar uma harmonização maior para que se pudesse permitir, inclusive aos próprios municípios, que eles pudessem ter um leque de escolha, né, dentro dos critérios que o direito coloca, né, dentro dos limites que se coloca para a administração pública, para se fazer essa escolha, para se tornar efetivo, né? Porque eu costumo dizer assim, ou você tem algo que funciona, ou você tem algo para enfeitar, né? Então, se nós acabamos assistindo muitas vezes legislações que são criadas para tirar foto, né? Mas não produzem eficácia alguma, especialmente para o interesse público, que é o que eu sempre considero. Então, dentro dessas possibilidades, o que é que algum de vocês gostaria de falar sobre a escolha ou a forma de escolha de utilização de uma Câmara ou de um árbitro na solução das questões envolvendo a administração pública? Doutor Paulo Hamilton, gostaria de falar? Bem, só uma rápida pincelada aí no princípio da eficiência, que Isso. é um conceito jurídico indeterminado, né? E o que a gente tem feito? É justificar, né, um parecer justificando, no caso concreto, o que seria eficiente. No que se refere à indicação da Câmara, salvo o melhor juízo, acho que é um ato discricionário da administração pública, não é? Há a possibilidade da arbitragem, né? O que eu justifiquei lá no Conselho de Psicologia é uma Câmara na cidade, né, onde há a sede, né, ou se não no próprio Estado. E a escolha do árbitro, não é? Nós estamos elegendo a Câmara, não é? A escolha do árbitro vai de acordo com o caso envolvido, né? Geralmente, cada parte escolhe um e o terceiro é indicado pela Câmara. Então, eu não vejo nenhum problema, não é, em relação à escolha da Câmara. Uma outra possibilidade é a realização de um convênio entre o órgão público e a própria Câmara Arbitral, como já foi feito, né, no Conselho Regional de Engenharia, não é? Se buscou uma Câmara Arbitral e se fez um convênio, até mesmo porque não há custo, não é? Esse custo vai surgir depois se houver a necessidade da arbitragem. E um custo menor do que ocorre no Poder Judiciário, por questão de tempo. Então, eu acho que a justificativa estaria por aí, salvo o melhor juízo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. O doutor Matheus gostaria também de fazer algumas considerações, doutor? Ficaria feliz de ouvir. Sobre a questão da eficiência, né, eu sinto que o administrador público ele é condenado a fazer escolhas. Ele tem que fazer escolhas o tempo todo. E todos os municípios e o Estado e a própria União, o administrador tem que fazer escolhas no sentido do âmbito econômico, propriamente dito. Então, o que nós verificamos assim numa realidade do país é o alto endividamento, né? A dívida pública, a despesa pública cresce numa velocidade muito alta, né? Seja relacionada ao custo do serviço público, servidores, a folha de pagamento, enfim, uma série de motivos, o próprio juros, né? Com uma taxa Selic a 13%. E uma das formas de você trazer eficiência
é o Estado poder utilizar melhor o seu ativo. E muitas vezes o seu ativo qualquer é o ativo imobiliário, né? Então, qual que é a realidade de muitos municípios? Vários municípios têm áreas públicas, ou que são inservíveis, ou estão fora de algum planejamento de governo, ou seja, não será construída de um hospital, uma escola ou algo desse tipo. Então, se é uma empresa, o que a empresa faz com ativos imobiliários que estão sem uso, são inservíveis ou estão fora do seu planejamento orçamentário? Ela passa a negociar. Muitas vezes ela começa a negociar com os seus credores, né? Uma das possibilidades de trazer maior eficiência à administração pública é justamente trazer esse mecanismo que é muito comum do ambiente privado para a administração pública. Ou seja, muitas vezes, para você diminuir o custo, né, dos seus juros, da sua dívida, o ideal é você utilizar do seu ativo. E a arbitragem, muitas vezes, é um mecanismo de segurança, né? Não só de eficiência, mas também de segurança. Por quê? Porque a administração pública, né, o administrador público ele fica ali sob vigília, né? É o Tribunal de Contas que fiscaliza, é o Ministério Público que fiscaliza, e muitas vezes tem o opositor político dele ali, local ali, que fica ali também cutucando, né? Tem a Câmara de Vereadores, tem a política de forma geral, isso é muito comum, é normal, é sadio que aconteça. E para trazer eficiência a esse tipo de atitude, né, de ato administrativo, a Câmara de Arbitragem é um meio seguro, é um meio eficaz para poder trazer segurança a esse negócio jurídico formalizado entre o administrador público, né, e entre, por exemplo, um ente privado, um devedor, a fim de diminuir, por exemplo, o custo da despesa pública, que, na minha opinião, é o maior drama dos administradores públicos do país. Todo prefeito sofre com o custo da sua dívida. Todos, todos, né? Eu não encontrei um que o seu secretário de Finanças não alerta para esse tipo de custo. Então, um dos mecanismos de eficiência, por exemplo, é esse, e muitas vezes não se há um conhecimento muito profundo sobre isso. É só um apontamento, doutor. Eu agradeço muito também as suas considerações, doutor. O que eu posso colocar, assim, também na ideia de contribuir aqui com tudo que nós estamos fazendo, é que o custo que que o poder público vai ter para a condução de uma arbitragem, eu penso que pode ser muito pequeno ou ser até zero, porque o privado, eu acredito que ele vai ter muito mais interesse na solução da questão do que o próprio poder público. Então, porque o poder público, se ele não está certo, ele tem autoridade. E aí ele vai sempre ter o poder de fazer essa ação, né, adotar as medidas, colocando, né, o privado, o parceiro, no caso de um contrato, uma licitação ou qualquer coisa em que a administração pública esteja envolvida, ela sempre vai ter um poder. Então, eu não, assim, a princípio, pelo menos, né, no meu sentir, eu que estou aqui do outro lado, eu sinto que não vejo isso exatamente como um óbice. Eu acho que mais é um entendimento, uma aproximação de como essas questões podem ser resolvidas. Então, eu agradeço muito, muito a participação dos colegas nesse painel. Eu vou, então, abrir para o nosso último painel, né, do nosso encontro aqui, do nosso congresso de hoje. Gostaria muito que todos os colegas continuassem participando e o pessoal está colocando perguntas